Fundamentos da Ciência Econômica, parte 3, Método de Estudo da Ciência Econômica. Olá, pessoal! As pessoas, quando ouvem falar de economia, geralmente associam a economia à matemática, diz que lida com números e que, portanto, é uma ciência exata, né? Mas, na verdade, a economia é o que a gente chama de ciência social aplicada. Por que ela é uma ciência social aplicada? Porque o objeto de estudo dela é a sociedade, é o processo de produção, consumo, investimento e poupança da sociedade. Portanto, tendo objeto de estudo sociedade, ela é uma ciência social. Por que ela é aplicada? Porque diferente das outras ciências sociais, ela utiliza o ferramental matemático e estatístico para analisar as relações que ela faz e utiliza também mensurações dos fenômenos que está estudando e faz comparações quantitativas. Então, toda a relação econômica nós expressamos de forma quantitativa. Então, nós temos nível de emprego, nível de preços, né, que é sempre um valor, nível de produção e por aí afora. E o que significam essas comparações quantitativas? Que eu posso dizer que determinado fenômeno, determinado valor está abaixo ou está acima, porque eu tenho dados passados, dados históricos, dados anteriores, que me permitem fazer essas comparações. Por que eu digo que o desemprego está elevado? Porque no passado o nível de desemprego era inferior ao observado neste momento. E aí, outra questão que a gente faz é o raciocínio matemático, né? A economia tem o raciocínio matemático de estabelecer relações entre variáveis, de avaliar quanto que uma variável afeta a outra, de construir mesmo modelos, né, quantitativos para tentar explicar qual é a relação entre duas variáveis, o quanto que uma variável influencia a outra, o quanto que um fenômeno é afetado por determinadas ações, determinados fatores, tá? Que são, na verdade, o que a gente diz de simplificações da realidade. O que exatamente consiste essa simplificação de realidade? Nós definimos um objeto de estudos e a partir desse objeto de estudos nós procuramos identificar quais são as variáveis relacionadas a este fenômeno. Por exemplo, se eu quero analisar o meu objeto de estudo é o nível de produção da sociedade, eu tenho que entender quais são as variáveis associadas a esse fenômeno. Pode ser quantidade de pessoas empregadas, quantidade de insumos, capacidade de produção das empresas, as expectativas que as empresas, os empresários têm sobre o futuro, a questão, né, do quanto que as pessoas estão consumindo daquele produto na sociedade e, portanto, eu estabeleço ali algumas hipóteses a partir dessas variáveis de relação. Então, eu posso dizer que quanto maior o nível de desemprego, menor vai ser o nível de produção, porque tem menos pessoas trabalhando. Parece óbvio, né? Mas se a gente for partir do zero para construir um modelo, essas relações às vezes não são tão óbvias. Posso estabelecer que se as pessoas estão comprando mais, estão mais interessadas em adquirir aquele produto, eu vou ter um nível de produção maior. Então, portanto, a gente definiu as hipóteses e aí nós vamos buscar dados sobre as variáveis que nós relacionamos e fazer testes, tá? Testes estatísticos, utilizando, portanto, ferramental matemático e estatístico, para ver se essas variáveis que eu levantei inicialmente são realmente relevantes e o quanto que elas impactam, né, no nosso modelo. Porque o objetivo final é ter um modelo de funcionamento desse fenômeno, para compreendê-lo melhor. E aí, com base nisso, a gente utiliza um recurso chamado ceteris paribus, que exatamente é isso. A definição de ceteris paribus é: se tudo mais permanecer constante, a relação entre duas variáveis é de uma determinada forma. Por exemplo, já que nós estamos falando aí do nível de produção, posso dizer que se o nível de desemprego permanecer constante, se a capacidade instalada das empresas permanecer constantes, a relação entre o nível de produção e a expectativa dos empresários vai ser uma relação direta, quer dizer, quanto mais otimistas os empresários estiverem, mais eles vão produzir. Esse recurso ele é utilizado para a gente entender o comportamento isolado entre as variáveis e, na verdade, o que a gente tem ao final é uma simplificação da realidade. Tá? Nós gostamos de fazer uma relação
com um mapa. Então, se você pegar um mapa, ele não vai mostrar todos os detalhes do seu trajeto, não vai mostrar a cor das casas, não vai mostrar os declives, né, as lombadas, mas ele te ajuda a chegar a algum lugar. Até porque se você tiver muito detalhe do mapa, né, do trajeto, vai ser até difícil entendê-lo. Quando você utiliza um aplicativo de mapas, você coloca ele na versão simplificada e não na versão satélite, que tem mais detalhes, porque você não vai conseguir se achar nessa versão satélite. Esse mapa, né, nós expressamos aí as relações matemáticas entre as variáveis. Então a gente diz que determinada variável, no caso aqui vamos utilizar como exemplo uma quantidade de produção, ela é função do preço deste produto. Depois disso a gente representa, nós temos uma equação matemática, né, e nós representamos isso em um gráfico. E aqui nós estamos dizendo que quanto maior o preço desse produto, maior vai ser a oferta dele pela empresa, tá? Então nós temos uma relação direta entre as variáveis. Se nós tivéssemos quanto maior o preço, menor o interesse das pessoas em comprar ou produzir, no caso, nós teríamos uma relação inversa entre as variáveis, né? Uma variável aumenta e a outra diminui. Outra coisa também que a gente tem que entender é se os modelos funcionam. Tá, a economia é uma ciência exata? Não é, nós já falamos que não é, mas ela utiliza o ferramental matemático e afinal esses modelos funcionam? Por que às vezes se tomam decisões e não dão muito certo, né? Não se tem o impacto esperado? Primeiro a gente tem que lembrar que os modelos são uma representação simplificada da realidade, como nós falamos. Então, pode ser que eu imagino que no meu trajeto eu vá seguir, né, uma quadra vai ter X quilômetros e na verdade ela é um pouco menor, então é uma simplificação da realidade. Outra questão é que esse modelo, ele foi construído com base em dados passados, tá? E a sociedade, ela é muito dinâmica, as pessoas aprendem com o passado, para começar. Então, se eu repito a mesma medida que funcionou anteriormente, as pessoas já sabem quais são os desdobramentos dessa medida e elas vão reagir de forma diferente ao mesmo fato anteriormente. O meu modelo me ajuda a entender a realidade, me ajuda a pensar em soluções, mas às vezes ele não funciona exatamente conforme o planejado, porque outra característica que a gente tem é que a sociedade é dinâmica, né? E nós estamos falando aqui de seres humanos, né, que são imprevisíveis, que aprendem com o passado e que, portanto, determinada medida às vezes não tem o mesmo efeito esperado do que no modelo inicialmente definido. Outra questão é que mesmo a construção de modelos são baseados, né, os modelos são baseados na visão de mundo de cada economista. Nós temos correntes teóricas com determinados pressupostos sobre o funcionamento do mundo, da economia, que nos dão essa diferença de visão. Então, tem determinadas correntes que acham que o Estado tem que intervir bastante na economia, tem determinadas correntes que acham que excesso de intervenção do Estado na economia prejudica o mercado, algumas correntes acreditam que o mercado, né, sozinho não funciona, que o Estado tem que intervir, outras correntes acham que sim, que funciona, que é o Estado que atrapalha o funcionamento do mercado. São indivíduos que carregam em si seu juízo de valor, baseado em sua experiência, em seus estudos, sua própria visão de mundo, né, com base na sua vida pessoal, que vão afetar a forma de interpretação dos fenômenos econômicos. Vamos aqui tentar aplicar todo esse ferramental, esse instrumental, metodologia, né, de estudo da ciência econômica para construir um modelo econômico de decisão. Vamos ter aqui como objeto de estudos as vendas da sua empresa ou de uma empresa qualquer. Então, eu quero entender como se comportam as vendas da empresa e para isso vou utilizar o ferramental matemático, estatístico da economia para fazer essa análise. Primeira questão que eu tenho que fazer é levantar as variáveis relevantes, tá? E aí eu cheguei à conclusão que, por exemplo, o preço do produto é uma variável relevante
Outra variável que eu identifiquei que seria importante seria o preço dos meus concorrentes para o mesmo produto, as minhas estratégias de divulgação, ou no caso, como eu tenho que ter uma variável mensurável, quanto eu gasto nas minhas divulgações. Outra variável que eu considerei importante seria a localização da minha empresa, né? O quão distante ela está dos outros centros comerciais, de outros concorrentes, seja lá qual for o critério que eu vou utilizar. E outra variável importante é o gosto dos consumidores, a tendência, né, dos consumidores em relação ao consumo daquele produto, que pode ser, já que eu tenho que expressar de uma forma quantitativa, qual é a avaliação, a preferência das pessoas por aquele produto, tá? Opinião. A renda dos consumidores, de certa forma definir que isso é um fator importante para analisar as vendas da minha empresa. E por último, a minha forma de atendimento, que aqui eu vou dizer que é o tempo que a pessoa demora para ser atendida na minha empresa, seja lá qual for o critério que eu vou adotar. Com base nisso, eu então começo os meus passos para construir meu modelo. Primeira coisa, vou selecionar dados estatísticos, né? Dados estatísticos do quê? Basicamente do meu preço, dados históricos, né? Do meu preço, como se comportou, preço dos concorrentes, como que se comportou ao longo de um determinado período, mesmo período. As variáveis têm que ter um recorte temporal que tem que ser o mesmo período. A renda dos consumidores, tempo de atendimento, se eu mensurei e tudo mais. E a partir disso, eu vou estabelecer hipóteses. Então, eu posso dizer, quanto mais tempo a pessoa espera para ser atendida na minha empresa, menos satisfeita ela fica. Então, a tendência dela comprar é menor, né, do que se ela fosse atendida de imediato. Eu posso estabelecer outra hipótese, que é quando a renda das pessoas, dos consumidores aumenta, eu vendo mais. Também posso estabelecer que se o preço dos concorrentes aumenta, eu vou vender mais do meu produto também. E vou, a partir disso, né, estabelecer as hipóteses, definir isso tudo, representar em uma expressão matemática. Então, meu volume de vendas, ele é função, que é uma expressão matemática, do preço do produto, da minha verba de divulgação, e aí o A, né, que seria o tempo de atendimento. Nesse caso eu posso definir que é o tempo que o cliente espera até ser atendido por algum vendedor. Com base nesses dados, eu vou então estabelecer testes estatísticos. Vou pegar os dados históricos dessas variáveis e vou fazer todos os meus testes estatísticos para ver como que se comportam o meu volume de vendas em cada uma dessas variáveis. E aí o recurso ceteris paribus eu vou utilizar da seguinte forma: se a minha verba de divulgação é constante, se o meu tempo de atendimento ele é constante, o que acontece quando eu aumento o preço do meu produto? Ou então posso utilizar para analisar outra variável, mantendo o meu preço constante. Se eu aumento a minha verba de divulgação, qual vai ser o efeito sobre o meu volume de vendas? E com base nos meus testes estatísticos, eu vou conseguir ter ali qual é a relação entre as variáveis. Eu vou identificar, por exemplo, que sempre que o meu preço aumenta, né, eu tenho uma queda no meu volume de vendas. Então, eu tenho uma relação inversa entre as variáveis. Eu posso identificar ali que quando eu aumento a minha verba de divulgação, o meu volume de vendas aumenta. Então, eu tenho uma relação direta entre volume de vendas e investimento em divulgação. E eu posso chegar à conclusão de que quanto mais tempo o meu cliente passa esperando até ser atendido por um vendedor, menor a probabilidade dele comprar e, portanto, o volume de vendas diminui. Então, eu tenho aí uma relação inversa entre essas duas variáveis. Também vou identificar dessas três aqui quais são as variáveis mais relevantes, né? Porque eu não posso mexer em todas ao mesmo tempo. Eu gostaria de atacar apenas uma delas. Digamos que aqui eu identifiquei que eu preciso de fato divulgar mais o meu produto, porque o meu tempo de atendimento ele já é imediato, meu preço está até abaixo dos concorrentes, não tem como eu baixar mais, né? E portanto eu preciso divulgar melhor o meu produto. E aí sim eu vou então aplicar a minha decisão
aqui investindo mais em divulgação. Mas já imaginou se eu tivesse feito todo esse estudo, tivesse investido, né, em divulgação, tivesse feito todo esse estudo e chegasse à conclusão que na verdade as pessoas estavam esperando muito tempo para ser atendidas e daí desistiam da compra? Então eu faria uma divulgação, né, do meu produto e as pessoas iriam chegar até a loja, iriam esperar, continuar esperando, provavelmente até mais do que a média anterior, e eu não iria ter efeito, né, sobre o meu volume de vendas. E a partir daí eu tomo então a minha decisão sobre o que exatamente eu vou fazer nesse processo de decisão. Pode ser que o efeito do meu modelo, né, depois de tomar essa decisão, eu mexo com a divulgação, as minhas vendas não aumentem muito assim. Porque, na verdade, vamos lembrar que eu fiz isso com base em dados passados, pode ser que o mercado tenha mudado, os meus concorrentes estão adotando outras estratégias. E aí o meu modelo, embora ele me sirva de instrumental, mas eu posso ter um resultado um pouco diferente daquele esperado. Então por hoje é só, gente. Bons estudos e até uma próxima aula.